Vamos lá, pessoal. Todo mundo de volta aí? Beleza. Vamos lá, o que a gente estava terminando, né? A gente estava... E, gente, olha aqui. Ele escreveu, né? Exercícios... Aqui, ó, exercícios AP2, tá? Então, meio que parece que foi exercício mesmo que caiu numa prova, tá? Então, se liguem aí, tá? Pois é, Vinícius, é sempre bom, né, a gente ter, né? Pois é, é sempre bom a gente analisar bem acima, né? Mas assim, na tutoria, né, a gente acaba meio que indo no sentido que ele está indo, né? Agora chega lá, ele inventa algumas coisas, a gente não tem nem como saber, né? Sim, Vinícius. Sim, Vinícius. Além da tutoria, vocês sempre têm que ver questões acima, né? Ver vídeo no YouTube, ver um monte de coisa para não ser pego de surpresa, né? Menos mal que a prova é online, né? Então vamos lá. E aí a gente estava fazendo essa última aqui, né? E depois de fazer esses logs tanto em cima quanto embaixo, né? Como ele botou na base 2, né? Esse log aqui. E aí ele resolveu os dois logs separadamente, tá? Ele resolveu, por exemplo, o log de cima, log de 32 na base 2, né? Igual a x, né? Estou falando de cima, tá? Vai ficar 2 elevado a x igual a 32, tá? E aí 32 é 2 elevado a 5. Então 2 elevado a x é igual a 2 elevado... 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 2 elevado a 5. Ficou a mesma base, x é igual a 5, tá? Que deu 5 aqui em cima, tá vendo? E no de baixo a mesma coisa, tá? Bem mais tranquilo. Log de 8 na base 2, tá? Igual a x, né? Vai ficar 2 elevado a x é igual a 8, né? O 8, né? Vocês sabem que é 2 ao cubo, certo? Que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Cota, base com base, x é igual a 3, né? Que é o valor que fica embaixo, né? Então deu 5 em cima e 3 embaixo, 5 terços. Beleza. Transformou na base 2. Gente, alguma dúvida nessa lista? Passei pela lista toda, tá? Passei pela lista toda e não vejo que a gente não teve problema nenhum, né? Vinícius está sem dúvida. Carla, tranquilo? Viu? Te falei? Te falei, Carla, que às vezes é mais fácil do que a gente imagina, né? Log não é uma coisa complicada, não. Claro que, né? Ele pode, né? Dificultar as coisas, né? De alguma forma, tá bom? Mas eu não acredito que ele vai complicar tanto assim, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá para a aula. Vamos ver se a gente tem alguma dúvida nela também, tá? Que é o que a gente tem que focar, gente, nas tutorias, pelo menos, né? A lista que ele passa e a aula, tá? Na última prova é 3. Ah, na P3 que você fala? Que é 3? Nessa agora, né? É porque nessa agora entra umas questões mais, né? Mais elaboradas, né? Acho que entra construção de gráficos, né? Então tem todo tem módulo, né? Aí tem matéria pra caramba. Aí ele pode, se ele quiser dificultar, ele vai conseguir, tá? Deixa eu abrir aqui a outra. Então vou fechar essa daqui, tá? E vamos para a aula 11, tá bom? Tá aqui, né? Vamos passando, né? São só comentários, introdução, bababá. Tá? E tem uma explicaçãozinha aqui, função exponencial. A função exponencial é o que eu já falei com vocês, né? Ele sempre vai ser jogado um x no expoente, né? E é importante também que o a, né? Ele tem que ser positivo, tá? Esse valor aqui, tá? Até eu falei, né, na questão do crescente, né? Que eu falei que era crescente se o a era maior do que 1, né? E como
e como o A ele tem que ser positivo, ele tem que ser maior do que zero, né? Então, para esse, aqui é crescente, né? Crescente. Tá? Para ele ser decrescente, então o A tem que ser maior do que zero e menor do que 1, tá? Não tem base negativa na função exponencial, tá? E nem como 1, tá bom? Aí aqui seria decrescente, tá? Tá bom? Eu esqueci de botar o maior que zero aqui, lá no exercício, tá? Mas como a gente tá passando aqui, é importante que a gente tá olhando isso, tá? Outra coisa, gente. Coisa importante no gráfico agora, tá? Ele fez um gráfico de -4 até 4, tá? E aí vocês prestem atenção que o exponencial ele sempre está com valores de y, né, que é a imagem, né, sempre positivos, tá? Ele nunca vai aqui entrar nessa parte de baixo aqui não, beleza? A imagem dele, que são os resultados, é sempre do zero para cima, tá? Então você vai ser sempre uma função desse tipo aqui, a função exponencial, ok? Sempre uma curva dessa aqui. Tá? E esse valor aqui, gente, é onde passa o y, tá? Onde passa o eixo onde passa a curva no eixo y, que aqui é o eixo y, aqui é o eixo x, né? Outra coisa também que ele não vai passar no eixo x, tá? Não tem como dar zero, beleza? Uma função exponencial não dá igual a zero, tá? Parece que ele tá aqui no eixo x, mas não tá não, tá bom, gente? Ele não passa no eixo x, tá? Ele só passa no eixo y e ele sempre passa, tá? Quando é a função assim, né, gente? Pura, né? 2 elevado a x, tá bom? Se tiver a elevado a x, tá bom? Só tiver só assim, ó. Ele sempre vai passar aqui no 1. Aqui é 1. Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Então, ele sempre vai passar aqui no eixo y no valor do 1. Tá? Aqui é uma função crescente, tá? Se for uma função decrescente, ele vai vir dessa forma aqui, né? Assim. Tá? Vou mostrar uma decrescente aqui para vocês. Aqui é crescente, né? O 2 é maior do que 1, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui ele tá lembrando potência, né? Potência aqui, né? Expoente negativo, que eu falei com vocês, né? Que inverte, né? Inverte, né? Transformar uma fração em raiz, né? É tranquilo, né? Porque o que está aqui embaixo, o 3, por exemplo, vem com o índice e o 2 aqui vem para cima do número, tá? Deixa eu ver aqui, tem mensagem no chat. Eu tinha uma dúvida quando fala do domínio da função exponencial. Então, cara, deixa eu te mostrar o gráfico aqui. Vou te mostrar, né, que o domínio dele é os reais, né? É os reais, tá vendo, né? Você pode usar qualquer valor de x. Qualquer valor de x aqui. Todos os x pode ser usado, tá bom? Então, o domínio dele é os reais. A imagem dele, né? Era imagem? A imagem dele é do zero para frente, tá? A imagem dele é maior que zero. Não é maior ou igual, porque a gente não consegue ter como imagem igual a zero, tá? Então, a imagem é sempre x maior do que zero, ok? Beleza? E você pode ver que ele não passa aqui pro negativo do y, tá? Então, beleza. Acho que foi, né? Lá embaixo tem uma representação em símbolos nas próximas páginas. Vamos lá, deixa eu ver do que você está falando. Eu fiquei em dúvida na representação. Vamos descer aqui. Isso daqui é tranquilo, né? Vamos lá, domínio da função exponencial. Domínio, como a gente viu, né? Os reais, né? Olha aqui, a imagem é reais positivos. Tá vendo? Ele não entra o zero, né? Mas é reais positivos. Cadê? Na simbologia, né, cara? Entendi. Essa daqui, né, que você está falando, né? Então, cara, olha só. Quando você bota, né? Porque o zero, na verdade, cara, o zero, ele não como eu posso falar? O zero ele não tem sinal, né?
Então, quando você bota reais positivos, você está começando do 1 e do 0,1 para frente, entendeu? Tá entendendo? Ou não? Tá? Pode interpretar assim. Tá? Posso interpretar assim. Nesse caso, né? Nesse caso. Né? Porque, na verdade, né, por exemplo, se você quiser... Pelo menos, cara, cada matemática ele faz de uma forma, né? Você pode até ver livros com asterisco e o mais, né? E pode ver só com mais. Tá? Depende muito do autor, do matemático que está falando. Tá? Porque, na verdade, o asterisco é mais usado, né? Quando você quer só excluir o zero, tá bom? Aí, por exemplo, o inteiros aqui, a exclui o zero, né? A exclui o zero. Se você botar ele positivos aqui, aí seria 1, 2, 3, entendeu? Porque assim, o zero ele não entra nem como positivo nem como negativo, tá? Isso assim, na minha concepção, tá? Você pode achar um livro diferente. Pois é, ele não entra, já que é neutro, beleza? Tá? Show. Mas, é boa dúvida, né? Mas eu penso que não vai cair na prova de vocês essa questão da imagem aqui, não. Eu acho, né? Sei, né? Se ele for louco, né? Mas não vai ser, não. Gente, existem algumas propriedades da função exponencial, né? Só para lembrar, né? Se eu tiver uma multiplicação de mesma base, eu posso somar os de cima. Se eu tiver uma divisão com a mesma base, eu posso diminuir os de cima. Se eu tenho dois expoentes juntos, eu posso multiplicar os dois, tá? E se eu tiver duas coisas multiplicando elevado ao x, né? Eu posso elevar os dois termos ao expoente, tá? Nem sei se ele deu exemplo aqui. Se tiver uma fração elevada a x, você pode elevar, ou a qualquer expoente, tá, gente? Você pode elevar ele nos dois termos, tá? E o negativo, né? Que fica 1 sobre ele positivo. Isso a gente já falou já. É bom vocês darem uma olhada nessas propriedades. Acredito eu que vocês já tenham visto isso em algum momento da vida. Tá? Essas propriedades aqui de função exponencial. Tá bom? Gente, aqui resolução de funções exponenciais é parecido com o que a gente fez lá, né? Só que a gente fez com 4, aqui está com 8, né? Mas aí, deixa eu ver aqui. Isso você lembra, né, Carla? Essa parte de propriedade de exponencial, né? Acho que o problema maior seu mesmo vai ser log, né? A gente vai chegar mais um pouquinho para frente. Beleza. Aqui, gente, mesma coisa que a gente fez no outro, tá? Aí o que ele fez aqui, na verdade, nessa daqui tem uma diferençazinha, né? Acho que funções que você tem problema, Carla, é isso? A gente está em funções exponenciais e logaritmos, né? Tá? Depois você me fala aí, funções que você tinha problema. Funções que é pior, né? Então, Carla, quando a gente estiver chegando mais perto da prova, né? A gente estiver fazendo uma revisão, né? E você dá uma olhada já em funções para ver se você entende, né? Alguma coisa e tal, para a gente chegar e focar, mirar na sua dúvida, em funções, tá? Quando chegar perto da prova, a gente vai fazer uma revisão, tá bom? Funções a gente já deu já. Aí a gente vai voltar, né? Em algumas coisas, eu vou perguntar para vocês, pessoal. Quem está mais participando é você e o Vinícius, né? Acho que tem mais uma menina também que eu esqueci o nome. Tem poucos, né? Mas os que tiverem lá, até lá, né? A gente vai voltar na matéria que a pessoa está com dificuldade, tá bom? Porque aí, gente, revisão da prova, né? Não vai ser eu que vou pegar as coisas e vou sair. Se ele der uma lista, a gente vai fazer a lista, né? Que ele vai dar, né? E quando acabar a lista, eu vou falar, gente, qual o maior problema de vocês? Aí, sei lá, a Carla fala funções, né? Que é o que ela já falou. A gente vai lá em funções e vai dar uma olhada na lista que ele deu lá, ou na matéria, né? Pra gente ver se a gente consegue tirar a dúvida dela. Vinícius, qual a sua dúvida? Vamos dar exemplo, tá, Vinícius? Logaritmo. A gente volta no logaritmo lá, também tira dúvida.
É isso que a gente vai fazer perto da prova, beleza? Show. Então aqui, gente, o que ele teve que fazer, tá? O 8, aquela hora, né? Como era 4 aqui, né? A gente transformou 0,251 sobre 4, né? E aí já tinha a base que a gente queria, né? Mas o 8 eu não consigo botar em base 4, né? Deixa eu ver aqui. A Carla, ele não tem dúvida. Carla, eu também acho. Tá? Ele tem uma duvidazinha ou outra e tal, mas tá bem tranquilo. Acho que ele já fez matemática no passado, né? Ou alguma matéria de cálculo, né? Ah, já estudava para concurso. Ah, então beleza, então tá mais tranquilo. Entendi. Mas é bom assistir na tutoria que você vai lembrando, né, algumas coisas. Né? Tá vendo, Carlos? Tá explicado sim. Isso aí. Agora a gente achou a explicação dele. Vamos lá. Aí, gente, naquela hora, como era 4 aqui, né? Aí era mais fácil, porque é 1 sobre 4, aí era 4 a menos 1 e a gente conseguiu resolver direto, né? Aqui não, aqui o 8 eu não consigo transformar em 4, né? Então o que o cara teve que fazer? O cara transformou o 8 em 2 ao cubo, né? 2 ao cubo. Multiplicou o 3 pelo x, aí ficou 2 elevado a 3x, né? Igual a 1 sobre 4, que é 2 ao quadrado. Que aí eu consigo transformar, né? Aí eu consigo transformar, né, esse 1 sobre 2 ao quadrado em 2 a menos 2, né? Que é aquela inversão quando o expoente é negativo. Então, 1 sobre 2 ao quadrado é 2 a menos 2. E aqui eu multipliquei esse 3 vezes x, né? Ficou 2 elevado a 3x, né? Agora ficou a mesma base, aí ficou 3x igual a menos 2, né? E passo 3 dividindo para achar o valor de x aqui. Tá? A função exponencial, gente, a gente sempre força para ter a mesma base dos dois lados para você conseguir igualar os expoentes, né? Esse é o macete, tá bom? E nessa letra B é parecido com aquela outra que a gente fez, né? Base é expoente com expoente, é só multiplicar. Vai ficar 4 vezes m, 4m. 4 vezes 3, 12, né? Ficou a mesma base agora, igualei os de cima. Igualou os de cima, né? Aí daqui para frente é só resolver, tá? Aqui ele fez até de um jeito estranho, né? Eu prefiro multiplicar em x, assim, né? Multiplicar em x, assim, vai ficar 12m, né? Mais 36 igual a 5, né? E aí resolver e achar esse valor aqui, beleza? Tudo bem, gente? Essa parte, tranquilo? Tá, podemos ir continuar. Alguma dúvida nisso daqui? Não, né? Tranquilo, beleza? Então vamos lá. Gráfico da função exponencial, que eu tinha falado com vocês, né, gente? O ponto em que elas cortam o eixo y, né? É sempre o f de 0, sempre vai dar 1, né? Então ele sempre vai cortar o 1, tá bom? Isso a gente está falando, gente, numa função exponencial, assim, de a elevado a x, tá? Nenhuma função derivada disso, tipo ax mais 1, né? Aí vai interferir, entendeu? A gente está só, literalmente, vendo uma função exponencial desse tipo, tá ok? E aí, quando o x é igual a 0 aqui, né, vai dar 1, né, sempre. Então, ele sempre vai passar pelo 1 no y, tá? E o valor que ele assume quando x é igual a 1 vai ser sempre ele mesmo, né? Porque, tipo, porque tá com a aqui, né? Mas se fosse f de x, né, igual a, sei lá, 3 elevado a x, não é isso? Se der 0, se x for 0, né, vai dar 1, então vai passar o eixo y pelo 1, ele sempre passa pelo 1, né? E o próximo ponto que ele vai ter é x igual a 1. X igual a 1 vai dar 3 elevado a 1, que dá ele mesmo, então dá 3. Né? Aí o segundo ponto é 1 e 3, e aí você joga a curva para frente. Tá? Vocês não vão ter que construir gráfico, porque a prova de vocês é online e é de marcar. Né? Se fosse para escrever, né, a gente até tentaria aqui mostrar para vocês como constrói o gráfico, mas aí, como a prova é de marcar, a gente nem precisa se preocupar muito com a construção do gráfico. A gente precisa olhar o gráfico e identificar, né, qual seria a função. Né? Deixa eu apagar aqui.
comportamento dela, aí sim, é o comportamento dela, tá vendo? Tanto faz se ela for crescente ou decrescente, ela vai passar pelo 1, tá? Nos dois termos, tá bom? E aqui a função é crescente, quando o A for maior do que 1, isso a gente já comentou, né? Que ela é crescente, então ela passa que ela vai crescendo de acordo com que você vai aumentando o valor. E a decrescente é quando ela está entre 0 e 1, tá? Então, quanto mais eu vou aumentando o valor de x, eu vou aumentando, menor o valor vai ficando da imagem, tá ok? Então, é essa a diferença aqui. Os gráficos são derivados disso daqui, tá, gente? Só vai mudar um pouquinho a inclinação, né? Quanto maior o número, a inclinação fica menor aqui, né? Para determinados valores. Né? Tem até um exemplo aqui, ó. Olha aqui, por exemplo, 2 elevado a x, né? Você repara que ele é um pouco mais aberto, né? Do que o 10 elevado a x, né? Porque o 10 elevado a x ele vai crescer mais rápido, né, gente? Tipo, o 1 ele equivale já ao ponto 10, né? E o 1 no 2 elevado a x é o ponto 2, né? Então já é um crescimento mais devagar esse do 2 elevado a x. O do 10 elevado a x, claramente a gente percebe que o crescimento dele é mais rápido. Tá? E aqui até tem uma explicação legal aqui, né? Como 10 é maior que 2, a função fica muito mais próxima do eixo y do que f de x, porque já que seus valores crescem com mais velocidade. Tá? E aqui ele deu um exemplo de como esboçar o gráfico aqui, né, de 5 elevado a x. Né? Sabemos que ele vai passar pelo ponto 0,1, né? Todos passam pelo ponto 0,1. E f de 1 é 5 elevado a 1, que é 5. Né? O que ele fez, né? Passa pelo 1, tá? E depois no segundo ponto aqui é o ponto 1,5. Tá? 1,5. Beleza? E depois ele vai crescendo de uma forma, né, contínua. Tá bom? Aí na número 1 aqui, ele pede para falar se é crescente ou decrescente. Isso a gente já viu, né? Se o A aqui for maior que 1, ele é crescente. Se o A for menor do que 1, que 2 sobre 5 é 0,4, então ele é decrescente, tá? E aí, para construir o gráfico dessas duas aqui, ele vai até mostrar aqui do 3 elevado a x vai passar pelo 1, e o primeiro ponto vai ser 1, 3. 1, 3, tá? E no segundo caso, que ele é decrescente, né? A curva já não vai mais fazer desse tipo, vai fazer desse tipo aqui, né? E o 1, né, equivale ao ponto 2 sobre 5. Então, 1 equivale ao 0,4 aqui. Tanto que a ligação dele aqui, ele está abaixo do 1. Beleza? Tá? Aí ele mostra aqui que um inverso do outro, né? Tipo 2 e 1 sobre 2, né? São simétricos, né? Ou seja, é a mesma coisa de você indo daqui para cá com 2 elevado a x, vai ser simétrico 1 sobre 2 elevado a x também, né? Ao contrário aqui, tá bom? Gente, constante de Euler é o E, né? É o exponencialzinho, tá? Ele conta a história do número aqui, que era um número irracional e tal, e bota aqui que é o exponencial de x, né? E aí ele fala também que como é o número né? Esse é um número, tá? O é um número irracional, né? E positivo, tá bom? Então, se eu for crescendo o número, né? Como ele é maior que 1, ele também é uma função crescente e vai ser desse tipo aqui. Tá passando pelo 1 também, porque é elevado a 0 dá 1, tá? Todo número elevado a 0 é 1. Entramos em logaritmo, tá? Gente, alguma dúvida mais em exponencial? Né? Eu acho que a gente pode encerrar exponencial por hoje, né? E entrar agora no logaritmo para a gente fechar, tá? Sem dúvidas, Carla também não tem dúvida, então beleza, tô indo, tá? Falei com vocês que até que ia passar rápido, né? Porque muita coisa a gente fez naquela lista, tá ok? Função logarítmica, tá? Tem uma função desse tipo aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. B é a base, né? É logaritmo de B. Não, na verdade, logaritmo de B na base A. Né? Então, aqui é a minha base, aqui embaixo, como eu falei, né? B, né? O logaritmano, que se fala, né?
E aí você iguala a x, aí vai dar a elevado a x igual a b, como a gente fez lá na questão, tá bom? Esse daqui é a regra geral do logaritmo, tá? Aqui, ó, b é chamado de logaritmando, tá vendo? Tava certo mesmo. A é a base e o x é o valor do logaritmo, que se fala logaritmo mesmo, tá bom? Aqui ele mostra como se lê, né? É log de 8 na base 2, né? E aí ele ensina a resolver, né? Que fica 2 elevado a x, né? Que aqui é x, né? A gente ainda não achou, né? 2 elevado a x igual a 8, né? E aí ele resolve achando que é o 3, tá? Beleza, vamos lá. Domínio da função logaritmo, né? Que eu falei com vocês, né? Já falei já com vocês que o domínio da função logaritmo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Log de AB. Tá? O domínio aqui ele bota os reais positivos, né? Mas na verdade é o que eu falei com vocês, tá bom? O domínio aqui é os valores que a gente vai poder usar aqui, tá? No log, tá bom? É que eu falei com vocês aqui, que aqui tem que ser maior que zero, né? Beleza? E a base aqui ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Tá? Esse é o nosso domínio. E a imagem, gente, o valor de log ele pode ser qualquer um, tá? Qualquer um. Então, por isso que a imagem deles são os reais. Ok? Não tem problema nenhum. Aí ele pede aqui, né? Determine o domínio contra domínio de f de x é igual a log de 3 de x, né? A gente pode perceber que para achar o x aqui, ó, para achar o domínio dele, né? Domínio são os valores de x, não é isso? E o que eu falei com vocês já? Que essa parte aqui ela tem que ser positiva, né? Então ele tem que ser maior do que zero. É por isso que o domínio de f de x é r mais, são os positivos, tá bom? E a imagem dele, né? Ele pode assumir qualquer valor aqui, tá? Então a imagem ele pode ser os reais, tá ok? Sem problema nenhum. É função inversa, né? Que na verdade o exponencial ela é inversa do logaritmo, tá? Tanto que você percebe que se somente se aqui, então essa parte, se somente se essa parte, então um depende do outro, né? Logaritmo exponencial, tá bom? E aí você pode ver o gráfico dos dois, ó, o gráfico de y igual a 2 elevado a x e y igual a log de 2 de x. Vocês percebem que o do y igual a 2 elevado a x numa função crescente aqui, né, passando pelo 1, tá? E o do log já é ao contrário, que ele faz uma parte aqui, e pode ser negativo, tá vendo? Sem problema nenhum. Por isso que a imagem dele, né, vira os reais, tá bom? Eles têm uma simetria, né? 2 elevado a x e log de 2 de x. Log de x na base 2. Tá bom? Isso daqui é bem provável que não caia, tá? Essa parte aqui, né? Mas isso daqui é mais para vocês entenderem que um é o inverso do outro, tá ok? Tá, aí aqui ele ensina como é que faz o gráfico da função logaritmo, tá? Lembrando, né, que se o a aqui também, tá? Se o a for maior que 1, né, ele é uma função crescente. A que ele fala, né, é a base, tá bom, gente? É a base, tá? Então, se a base for maior que 1, ele vai ser uma função crescente, passando pelo x igual a 1 sempre, tá? E eu vou explicar por que vai dar sempre passando pelo 1. E se ele for decrescente, ele vai estar menor que 1 e entre o 0 e o 1, tá? Na base, ele vai vir ao contrário assim, ok? Ele vai passar no 1 aqui, gente, porque quando você joga o x igual a 1 aqui no log, né? Aí vai ficar log de A de 1, tá? E log de A de 1, né? Independente do valor de A, tá? Log de A de 1. Toda vez, log de 1 na base A, né, que se fala, né? Log de 1 na base A, toda vez que for 1 aqui, gente, tá? Deixa eu só fechar isso aqui.
Toda vez que for 1 aqui, tá? A resposta vai ser 0. Tá? Por quê? Porque, na verdade, vai ficar a elevado a... Vamos dizer que a gente não sabe o valor de 0, né? Vamos dizer que é x. Tá? Então, a elevado a x, né, tem que ser igual a 1. Tá bom? Só que, qual o valor de x aqui, né, para dar 1? Na verdade, todo número elevado a 0 dá 1. Ou seja, x tem que ser igual a 0. Tá? Então, toda vez que tiver 1 aqui, né, isso já é até uma regra, né, uma propriedade. Log de 1 em qualquer base dá 0. Tá? Diretamente. Tá bom? Então, por isso que ele sempre passa, se ele for crescente, ele passa no 1 aqui e cresce. Né? Se ele for decrescente, ele vai passar pelo 1, tá? E vai decrescendo, vai caindo, tá? Beleza? Ele está falando aqui que o intervalo não está definido entre menos infinito e zero, né? Porque lembrando que o x não pode ser negativo lá, nem a base, né? Nem o logaritmando, então por isso que ele não passa aqui para o eixo y, tá? O eixo x negativo aqui, né? Por isso que ele não está passando para cá, tá? Tá, e aqui só foram algumas coisas a mais que ele está botando mesmo, mas bem tranquilo. Aqui ele está fazendo vários gráficos aqui, né? Só para mostrar para vocês como que varia, né? Quanto maior a base, né? Mais vai fazendo a curva, né? Mais fica próximo do eixo X, né? Quanto maior a base, ele vai ficando, tá bom? E as propriedades onde eu queria chegar, né? Que eu acho que é o mais importante que a gente tem que ver. Quando tiver 1 aqui, né? O log dá 0. Né? Log da base, a base e o logaritmando sendo iguais, né? Log de A na base A dá 1, tá? Porque A elevado a 1 é A, né? Então, tipo, log de 2 na base 2 é 1. Log de 3 na base 3 é 1, entendeu? Então, toda vez que a base e o logaritmando forem iguais, sempre vai dar 1, tá? Isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é importante. Essas propriedades aqui são bastante importantes. Né? Não caiu lá na lista, né? Mas é bom a gente saber, tá? Quando eu tiver uma multiplicação, né? De log de B vezes C na base A, eu posso abrir como uma soma. Tá? Eu separo os dois valores. Fica log de B na base A mais log de C na base A. A de divisão, a de vez de ser mais vai ser menos, vai ser, né, oposto. Então vai ser log de B na base A menos log de C na base A. Tá? Aí muda o sinal. Tá? Se eu tiver um expoente aqui, gente, tipo assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Tipo assim, log, sei lá, de 3 de 4 ao quadrado, tá? Essa é a propriedade 3. Eu posso jogar esse expoente para frente, se eu quiser, tá? Então, eu posso jogar esse expoente aqui para frente, que aí vai ficar 2 log de 4 na base 3, tá? Essa é a terceira coisa, né? A terceira propriedade. E a quarta propriedade, tá? É aquela que a gente fez de transformar em outra base, tá? Tipo essa daqui, ó. É o que a gente fez lá na lista, tá? O que ele passou, tá? Mudar a base do logaritmo de 15 na base 2 para a base 4. Você joga o log do logaritmando na base 4 e joga o log de 2, né, que era a base anterior, na base 4. Tá? E jogou os dois na base 4. Tá? Aí o que eu falei, né, gente? Se não tiver base, convenciona-se que a base é 10. Tá? Então aqui, por exemplo, é 10. Aqui não, né? Aqui ele está transformando na base 10. E quando ele transforma na base 10, ele não precisa escrever a base aqui embaixo, tá? Se não escrever, é o 10 ali embaixo, beleza? Que ele escreveu de novo, né? Que log de x, né? É a mesma coisa, né? Que log de 10 de x, log de x na base 10, tá? Aí vamos para o exercício aqui, só dar uma olhadinha no exercício, tá? Ele está perguntando qual é a melhor representação, né, para essa função de logaritmo de x na base meio, né? E aí, gente, o que a gente tem que analisar, né? O meio, né, ele é literalmente
é menor que 1, né? Se ele é menor que 1, ele tem uma função decrescente, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que literalmente pensar numa função decrescente. Qual que vocês acham que é o resultado aqui desse daqui? Qual seria o gráfico? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? A letra A. Por quê? Né? Além de ser decrescente, né? Essa daqui é a função decrescente, ele está passando pelo 1. Tá? E tem que passar pelo 1. Lembram disso, né? Beleza? Então, se ele está passando pelo 1, ó, eu ia eliminar já essa que não passa pelo 1, nem essa que não passa pelo 1, tá? Ia ficar nessa, ou nessa, ou nessa, tá? E aí, literalmente, ia ser porque é decrescente, então tem que cair, né? A função. Tá? Então, você tinha que analisar que é essa letra A aqui, beleza? O gráfico mostra o comportamento da função logarítmica na base A. Então, o valor de A é, né? Como é que eu faria isso daqui, gente? Como é que eu sei, né? Qual o valor da base, né? Que ele está falando, função logarítmica na base A, né? Eu tenho uma função logarítmica na base A desse tipo aqui, né? Log de A, né? De x, né? E aí ele quer saber qual o valor de A, né? Primeiro que a gente tem que saber, né? Essa daqui é uma função crescente ou decrescente, gente? Ele está crescendo ou está decrescendo? Decrescente, né? Ele está caindo, tá vendo? A função está caindo aqui, né? Então, né, se ele está caindo, eu sei que esse ar aqui, né, ou A, né, ele tem que ser maior que zero, né, e menor que 1, certo? Então, né, se eu sei que ele tem que ser maior que zero e menor que 1, eu só tenho uma alternativa aqui, né? Decrescente, né, Carlos? Show de bola. Então, repara, para ser maior que zero e menor que 1, né? A única possibilidade é o quê? A letra D. Tá bom? Ele não pode ser negativo. Ele não pode ser 1. Né? É decrescente, então não é 2 nem 10. Tá? Beleza? Entenderam? Tranquilo? Tá tranquilo, gente? Por enquanto, eu tô falando, eu tô indo, tá, gente? Beleza? Tranquilo, Carlos? Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Já tá terminando nosso tempo de novo, hein? E aí a 3 ele até pede para fazer o gráfico disso daqui, né? Mas é só reparar que o 3 tem que ser crescente e o 2/5 ele tem que ser decrescente, é só isso. Né? Vou mostrar aqui, quando o log de 3, log de x na base 3, ele é crescente, passando pelo 1, e o log de 2/5 de x, ele é decrescente, passando pelo 1. Somente isso. Tá? Aí tem uma historinha aqui, né? Que não... Gente, falar sobre o logaritmo neperiano, né? A gente pode até falar, né? Que o logaritmo neperiano vem ln, tá? Ln, logaritmo neperiano é quando ele tem uma base, né? A base dele é o e, né? É o valor que a gente viu da relação do número de Euler, né? Então, toda vez que vier logaritmo neperiano, a gente tem que saber que a base dele é o e, tá ok? Então, por exemplo, se vier log de E dá 1, né? Porque o E, gente, é um número, tá? É um número. Ln de E é 1, né? Porque aqui tá na base E, tá? Então, por isso que dá a mesma... aí dá 1, tá? Porque eles são iguais, tá bom? Gente, vai cair agora. Vou sair, tá? Pra gente voltar só para finalizar, tá bom? Acho que a gente já tá terminando. É só falar desse negócio de logaritmo neperiano aqui, beleza? Tá bom? Tá? Então daqui a pouco a gente volta.